Voltamos aí com o processo legislativo. Já viram aí no bloco anterior? A gente começou a tratar de espécies normativas, falamos sobre as leis complementares, falamos sobre as leis ordinárias. Agora você sabe aí como é que funciona esse processo aí de elaboração de leis no nosso país. E agora, nesse bloco, a gente vai falar sobre o quê? Outras espécies normativas em relação às emendas constitucionais, às medidas provisórias e às leis delegadas, tá bom? E no final a gente resolve exercícios para você saber como essa matéria é cobrada lá na hora da sua provinha, tá bom? Tranquilos? Deu aquela respirada, deu aquela esticada. Tá sentado direito nessa cadeira aí? Porque depois fica todo descanchelado, dá uma dor na coluna, vai ficar prejudicada aí para estudar, vai ficar com os problemas aí. Então, senta direito na cadeira, igual eu já falei, pose de vencedor, cabeça erguida, barriga para dentro, peito para fora, né? Pensando aí no seu cargo, né? No dia que você for policial. Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais. Tá com dúvida? Professora, eu já li, já fiz exercícios e até agora não entendi essa matéria. Onde eu vou procurar? Vou sair desesperado, correndo? Não! Você tem aí à sua disposição o tutor online. Você clica aí e você vai falar com um dos nossos professores que estão à sua disposição para tirar dúvidas. Mas como eu falei, vou tornar a repetir, depois que você leu, que você estudou, não entendi, tem algumas dúvidas aí sim você procura a gente, tá? Beleza? Já tá aí? Vamos continuar então o processo legislativo. Professora, eu tô apaixonada por Constituição. Eu já assisti o jornal hoje e ele falou aí sobre os vetos, falou sobre a sanção do presidente, falou sobre um projeto de lei que está sendo aprovado lá no Congresso Nacional e tudo mais. E agora eu tenho todo um conhecimento de como isso funciona, né? Estou muito feliz porque agora eu não vou ser passado para trás, a televisão não vai falar qualquer coisa aí, eu vou aceitar, eu vou falar, opa, pera lá, não é assim que funciona não. O processo legislativo, ele é assim, assim, assado. Se houver algum erro, eu vou ter o quê? Um vício, e se tiver um vício, eu vou ter aquela norma inconstitucional, tá bom? E agora aí, pra gente não perder tempo, vamos falar sobre emendas à Constituição. A gente já começou a falar, a gente chegou assim, bem raso, de uma forma bem rasa, quando a gente tratou sobre os poderes constituintes. Lembra que a gente falou do poder originário, poder derivado? E dentro do poder derivado, eu tenho o poder derivado reformador. Esse poder derivado reformador é ele que modifica a Constituição Federal, tá? Já coloca aí, ó, agora fica mais claro. Nossa, professora, eu tô entendendo tudo agora. Sim, vocês vão sair daqui sabendo tudo de direito constitucional, tá bom? E aí, esse emendas à Constituição, ela se dá por meio do poder constituinte, derivado, reformador. E a gente sabe, porque a gente já estudou, que o poder constituinte derivado, ele tem o quê? Condições. Ele é limitado por quem? Pelo poder constituinte originário. Ele vai ter aqui condições, algumas barreiras, alguns limites que ele deverá obedecer. Se ele não obedecer, ele estará trazendo vícios, inconstitucionalidades ali naquela espécie normativa. Tranquilos? E onde eu vou achar aí na nossa Constituição as emendas constitucionais? Você vai entrar no artigo 60 da nossa Constituição Federal. E ele vai trazer aí para nós todas as condições que eu tenho que obedecer para eu elaborar uma emenda à nossa Constituição Federal. Tá bom? Eu tenho todas as condições aí que eu tenho que obedecer, tá? E a uma emenda constitucional também pode ser declarada a sua inconstitucionalidade. Se ela vai contra o texto normativo da nossa Constituição, ela também poderá ser declarada inconstitucional.
beleza? E aí, a gente vai ver primeiro aí, ó, em relação à iniciativa. De quem é a iniciativa para propor uma emenda à nossa Constituição? Ouviu aí, ó? Artigo 60, inciso 1, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Vai dizer para nós aí, ó, que a iniciativa poderá ser de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Depois, eu vou ter quem? Eu vou ter o presidente da República. E por último, né? A iniciativa de uma emenda à Constituição pode ser pela mais da metade das assembleias legislativas, que eu estou falando de deputados estaduais, mais das metades das assembleias legislativas de quem? Das unidades da federação, tá? Eu tenho o quê? E elas vão ter que manifestar o quê? Cada uma delas vão ter que manifestar pela maioria relativa de seus membros. Tá? Esses aqui são quem possui a iniciativa de uma emenda constitucional, beleza? Depois, eu tenho o quê? O quórum. De aprovação das emendas. Só que antes da gente entrar no quórum, deixa eu voltar aqui para eu trazer duas coisas importantes. Nas emendas constitucionais, eu não vou ter deliberação presidencial. Eu não vou ter o presidente, ele não vai sancionar e ele nem vai vetar. A única coisa que eu tenho aqui, ó, a participação do presidente da República é na iniciativa. Depois que ele apresentou um projeto de uma proposta de emenda à nossa Constituição, ele não participa mais. Outro detalhe importante, não tem uma iniciativa popular, tá? Tá vendo aqui? Esse rol não traz a iniciativa popular. Eu não vou ter a participação do povo ali, eu não vou apresentar uma proposta de emenda à Constituição que veio de quem? Da iniciativa popular. São só esses três, só esses aqui. 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e Senado Federal, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas do país, e elas terão que apresentar o quê? A maioria absoluta dos seus membros. Lá na hora de votar naquela Assembleia Legislativa, aquela proposta ali, ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser aceita por maioria relativa de seus membros, tá? Tranquilo aqui em relação à iniciativa? Depois, o quórum, muito importante. Lembra que eu falei que quando eu vou modificar uma Constituição, principalmente quando a modificação dela se dá por meio rígido, eu vou ter o quê? Um processo árduo e solene. E isso influencia no quórum. Qual é o quórum para eu emendar a minha Constituição? Anota aí, ó, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Como é que vai funcionar isso, professora? Olha, lá na Câmara dos Deputados, eu vou ter 2 turnos e nesses 2 turnos eu vou ter que atingir 3/5. Depois, lá no Senado Federal, eu novamente vou ter que julgar por 2 turnos, por 3/5.
quintos, tá bom? Se em algum desse momento aqui, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, deu tudo certo, e lá no Senado, no último turno, eu não atingi esse quórum, essa emenda à Constituição, ela não poderá ter continuidade. Eu vou ter um problema aqui, tá? E se eu continuar, ela vai ter um vício e ela será inconstitucional em relação à forma, beleza? Eu sempre vou ter que obedecer esse processo aqui, essa votação aí, esse quórum para eu publicar, para eu ter uma emenda à Constituição, beleza? A promulgação, lembra que eu falei que ela é diferente? Não vai ser pelo presidente da República, tá? A promulgação vai ser pela mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E ela vai ser promulgada com seu respectivo número de ordem. Número 1, emenda constitucional número 1, emenda constitucional número 2, emenda constitucional número 3, tá? Hoje, nós atualmente temos, até ontem, né, que eu olhei, nós tínhamos até a emenda constitucional número 105 de 2019, tá? Esse é o número de ordem. Promulgação, quando eu sanciono, não é o presidente, é quem? A mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E lembre-se, vale aquela mesma coisa da Casa Revisora e da Casa Iniciadora. Se eu tratar de Presidente da República, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativas, Casa Iniciadora, Câmara dos Deputados. Se eu tenho Senado Federal, a Casa Iniciadora será quem? O Senado Federal. Depois, Casa Iniciadora, passo para a Casa Revisora, tá? E aí eu preciso cumprir o quórum para eu ter essa emenda à nossa Constituição, ok? Detalhe, se ela for rejeitada, não atingiu o quórum, ou eu não atingi o quórum lá nos debates, ela vai ser o quê? Rejeitada. Se ela for rejeitada, detalhe muito importante, viu? Aí, no artigo 60, parágrafo 5º, lê aí, ó, ela não poderá ser objeto, né? Ela não pode ser objeto de nova apresentação na mesma sessão legislativa. Não poderá ser apresentada na mesma sessão legislativa. Beleza? Não vou poder apresentar ela na mesma sessão legislativa. Ok? Ah, professora, eu posso lá igual na lei complementar e na lei ordinária, a maioria absoluta vem? Não, não posso. A Constituição vem falando, ó, na mesma sessão, se ela for rejeitada, ela não vai poder ser apreciada novamente. No ano seguinte, a gente trata, tá? Além disso, ela tem algumas limitações circunstanciais, tá? Circunstanciais, ou seja, o poder constituinte originário, eles trouxe algumas outras limitações aí para eu ter uma emenda à Constituição. A primeira é que as emendas, eu não vou poder trazer uma emenda, eu não vou poder emendar a minha Constituição durante o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, tá? Eu não vou poder, por quê? Eu tenho um momento de instabilidade constitucional. E para evitar abusos e arbitrariedades do Estado, durante esses períodos aí de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, eu paro. Eu não posso emendar a minha Constituição. A gente viu isso aí, né? Quando Michel Temer, ele decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro ali. O que a gente tinha ali naquele alvoroço todo? Que existia o quê?
uma proposta de emenda à Constituição em relação à aposentadoria e tudo mais. Durante esse período de intervenção federal, parou os trabalhos em relação a emendar a Constituição. Eu não posso. Então, aí ficou sobrestadas todas essas constituições enquanto durou a intervenção federal, tá bom? Ah, agora você entendeu, sacou muita coisa aí, né? Não vou emitir a minha opinião, mas você já sacou, né? Espertinho, tá vendo? O Constitucional tá mudando a sua vida. Beleza. E aí, eu tenho outras limitações, que são as limitações... Essas são circunstanciais e eu tenho as limitações materiais, tá? Artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal vai trazer núcleos intangíveis da nossa Constituição Federal que não poderão sofrer emendas constitucionais, tá? Ou seja, são o que nós chamamos de cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas eu não posso modificá-las. Se eu modificar, se eu emendar a minha Constituição, eu não vou poder atingir essas causas materiais. Artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Quais são as matérias expressas? Lógico, vai ter questões que não serão expressas, mas também serão consideradas cláusulas pétreas. Mas a nossa Constituição Federal, no nosso artigo 60, parágrafo 4º, traz para nós também as situações expressas em que é vedado as emendas constitucionais. Ou quais são? A forma federativa de Estado. Eu não vou ter uma emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa do Estado. O voto direto, secreto, universal e periódico. Eu não posso ter uma emenda para abolir isso. Ah, detalhe, tá vendo aí que não tem o voto obrigatório? Voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea. Então, assim, se o legislador quiser modificar, colocar voto facultativo, ele pode. Outra questão que é vedada, separação dos poderes e, por último, os direitos e garantias individuais. Por isso que há um grande debate aí, por exemplo, em relação à redução da minoridade penal. Porque uns falam, está inserido nos rolos de direitos e garantias fundamentais. Outros falam que não. Então, há essa discussão aí, se é ou não é. Tá vendo? É um direito, uma garantia que está aí espalhado na nossa Constituição Federal. Não está só lá naquele rol que a gente viu do artigo 5º, tá? Tratando dessas matérias, eu não posso emendar a nossa Constituição Federal. Beleza? Aprendeu aí como que se dá a nossa Constituição? Como que se dá a emenda à nossa Constituição? Tira uma fotinha, dá uma lida nesse artigo 60, ele é pequenininho aí, ó, 4 parágrafos. 4 parágrafos que podem ser a sua resposta lá na hora da prova, para você não errar. Beleza? Tranquilos? Vou apagar, viu? Muito fácil, isso aqui se cai lá na prova, é questão dada. Leu aí, ó, o artigo 60, fez as marcaçõezinhas com sua caneta, ó, isso aqui é importante. Lembra quem promulga uma emenda, quem promulga uma PEC, né? Depois, nós temos quem? As medidas provisórias. Professora, como é que funciona as medidas provisórias? Vamos descobrir. E ela tem um rito bem específico, dela é um pouquinho diferente, tá? Provisórias. Quais são os pressupostos? Quem pode adotar? Ela é adotada pelo presidente da República. E ela tem uma situação bem específica. Qual é o pressuposto? Pressupostos. Você já sabe. Urgência,
e relevância. Ok? Nessas situações aqui, o presidente ele vai editar uma medida provisória. Urgência e relevância, eles são conceitos indeterminados aí, tá? Vai ficar quem? A critério do presidente da República ver se aquela situação é de urgência, se é de relevância. Tá? Qual é o prazo de duração? Tem um prazo aí de duração da minha medida provisória, ok? O presidente edita uma medida provisória, ela produzirá efeitos por 60 dias, prorrogável uma única vez por mais 60 dias. Esse é o prazo que ela vai produzir os seus efeitos, ok? Se o Congresso Nacional entrar de recesso, eu suspendo aí esse prazo de 60 dias. Acabou o recesso, volta e termina aí de correr o prazo que restava, tá? Beleza? Depois, eu preciso encaminhar quem? O presidente editou uma medida provisória, ele encaminha para o Poder Legislativo. É o Poder Legislativo, tá? Que vai ver se ela vai ser convertida ou não em lei. E aí, ele vai ter esse prazo aqui para analisar, tá? Se até o final desse prazo, até 60 dias, prorrogou por mais 60 dias, até aquele prazo, o Congresso Nacional não deliberou nem nada, ela vai perder a sua eficácia desde a sua edição, tá bom? Caminhou-se para o Congresso Nacional, a medida provisória ela tem que ser apreciada, né, em 120 dias. Só que ela vai travar a pauta do Congresso Nacional em 45 dias. Ela precisa ser apreciada por quem? Pelo Congresso Nacional, ok? Qual é o prazo? Ó, vou até fazer aqui, é melhor eu fazer. O presidente, ele edita uma medida provisória. A medida provisória, ela vai ter o prazo de 60 dias. E eu posso prorrogar ela por mais 60 dias. O Congresso Nacional vai ter um prazo de 45 dias para começar a apreciar. Se em 45 dias ele não começar a apreciar essa medida provisória, eu tenho o travamento da pauta. Ou seja, ela vai entrar em emergência. Ela vai estar posta ali, ó, vocês vão ter que analisar, porque daqui uns dias ela está perdendo a eficácia dela. Se daqui 60 dias ela não for ser prorrogada, ela vai perder a eficácia desde a sua edição. Então, vocês têm 45 dias para começar a analisar. Não começou? Travou a pauta do Congresso e ela entra como prioridade, tá? Aí eles vão ter todo esse prazo para analisar essa medida provisória, tá? Ok? Não analisou, passou 45 dias, travou a pauta. E mesmo assim, o Congresso não analisou, passou todo esse período aí, e essa medida provisória não foi analisada, ela vai perder a sua eficácia. Se ela foi analisada, ok, foi apreciada, ela vai ser convertida em lei. Então, ela pode ser rejeitada, né? Ou ela pode ser convertida em lei. Tá? E esse é o prazo da medida provisória. Lá na nossa Constituição vai falar situações que o presidente da República não vai poder editar uma medida provisória. Por exemplo, né, se você pegar aí, vai ter o quê? Ó, pega aí sua Constituição. Um exemplo aí que a gente viu na época do Collor, que eram situações de quê? Você já sabe o que eu tô falando. Tanto é que hoje é proibido que o presidente da República edite uma medida provisória tendente
Pega aí para você ver. Vamos lá. Artigo 62, parágrafo 1º, são as situações que são vedadas as edições das medidas provisórias. Se você olhar aí, ó, vai estar falando em que vise a detenção, os sequestros de bens, de poupança popular e qualquer outros meios ativos financeiros. Foi colocado aí por meio de uma emenda constitucional, depois daquele episódio que nós tivemos com o presidente Fernando Collor, tá? Então, assim, tem que ler a nossa Constituição, ler essa parte aí de medida provisória para vocês saberem as situações, as matérias que são vedadas ao presidente editar uma medida provisória. Para quê? Para evitar arbitrariedades. Porque quem que cria lei? O poder legislativo, os representantes do povo e tudo mais, não é o presidente da República. Mas em situações de urgência e relevância, ele pode editar uma medida provisória que será apreciada pelo Congresso Nacional. Tá bom? Tranquilos? E por último, eu tenho a lei delegada. A lei delegada, o presidente, né? Presidente da República vai solicitar, né? Uma autorização, né? Solicita a quem? Ao Congresso para editar uma lei, aí ao Congresso Nacional para ele editar uma lei, para ele fazer uma espécie normativa. Mas aí ele vai estar limitado a essa autorização aqui do Congresso Nacional. Tranquilos? Copiem aí, tira uma foto, não sei o que vocês estão aprontando, tira um print da tela, tá? Do nosso quadro aí. Beleza? E vamos analisar como isso é provado em prova? Olha aí na tela, ó, da Quadrix, recente, 2020. Quanto às noções de Estado, julgue o item. De acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, no Brasil, a forma federativa constitui cláusula pétrea e, por isso, não pode ser abolida por meio de reformas constitucionais. E aí? A gente falou, né? Cláusulas pétreas, eu não posso emendar, eu não posso abolir aquilo ali em relação àquele rol que está lá no artigo 60, parágrafo 4º. E aquele foi bem específico, o inciso 1º. O inciso 1º fala sobre forma federativa. E ela não pode ser abolida por meio das reformas constitucionais. Então, a resposta está correta. 2 aí, ó, pra gente finalizar, que agora vocês estão craques em processo legislativo. A emenda à Constituição Federal vigente pode ser proposta pelo presidente da República, ó, iniciativa, será discutida em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Vamos deixar isso aí? Vamos ver as outras. Pode ser proposta por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e será discutida em cada casa do Congresso Nacional, em turno único. Opa, turno único, gente? Qual é? Você lembra lá a receitinha? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Então, essa aqui está errada. C. Será promulgada ao final pelo presidente da República. Gente, não! O presidente da República ele tem a participação ali só na iniciativa de apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Ele não vai votar, ele não vai sancionar, ele não vai vetar. Quem faz isso? Quem promulga uma emenda à Constituição? A mesa da Câmara ou a mesa do Senado? Presidente da República, não. Então, eu falo que nas emendas constitucionais, eu não tenho a deliberação presidencial, tá? Então, essa também está errada. Letra D. Poderá trazer como matéria deliberativa a extinção da forma federativa do Estado? Gente, a gente acabou de ver na questão anterior. Eu não posso abolir a forma federativa do Estado. Então, essa aqui, ó, já marca errado.
Letra E, não pode ser proposta na vigência do estado de sítio, ou do estado de defesa, ok, estado de sítio, ok, permitindo-se, no entanto, a vigência da intervenção federal? Não, gente, a gente viu que eu não posso fazer essa proposta de emenda na vigência do estado de sítio, do estado de defesa, intervenção federal, e olha que a gente teve até um exemplo recente aí no nosso país, que foi o quê? A intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. E aí, todas as emendas constitucionais, lembra a emenda à Previdência Social, à aposentadoria, que ficou barrada? Então, eu não posso fazer uma emenda constitucional durante esses períodos, ok? Então, a resposta correta, vou até mudar a cor aqui, é a resposta da letra A. A emenda constitucional pode ser proposta pelo presidente da República e será discutida em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Tá vendo? Super fácil, tranquilo. Pega o artigo 60, vai ler, vai decorar o artigo 60, artigo 61 aí, sobre o processo legislativo, tá? Porque se cair na prova, como vocês viram, ele vai perguntar o que tá no nosso código. Além de agora que vocês entendem também, compreendem, fica bem mais fácil para você fazer a leitura da nossa Constituição Federal. Beleza? Tranquilos? Tudo certo? Tá vendo que é fácil? Vai ver jornal, vai ler revista e vai lembrar de mim. Espero isso, tá? Vai lembrar, nossa, é assim que funciona, ó, uma emenda, isso, o presidente ele não vai votar, ele não vai participar aí dessa deliberação presidencial em relação à emenda. Quem vai promulgar é a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado, tá bom? E é isso, pessoal, foi muito bom estar com vocês aí sobre o processo legislativo e forte abraço, até a próxima. Tchau!